Como posso aliviar os sintomas da menopausa com as fogachos? Como os fogachos. Gente, fogacho Tratando, né? é o sintoma mais comum da menopausa. 85% das mulheres na pré-menopausa e pós-menopausa tem fogacho. E é um dos piores, porque é o sintoma que tira a paz da mulher. Você imagina aqui, Bia, a gente num podcast, de repente você tem uma crise de fogacho. Você chegou a ter fogachos? Muito Você já pouco, começou a reposição porque eu comecei cedo? antes. Mas assim, teve uma época que eu esqueci, não tinha essa disciplina. Fiquei um tempo sem. Nossa, uma coisa horrorosa. É horrível. Mas assim, repus logo, voltou rapidamente. A mulher tá aqui de boa, De repente conversando. começa a suar. É repentino, de repente, aquele... Sobe, parece que ligou um fogaréu. E é geralmente dessa região pra cá. Cima. Então E dá... o suor é terrível. É terrível. Então dá aquele calorão e passa os segundos ou minutos, dá um calafrio. A pele fica gelada e aí você seca aquele suor. Que é uma descarga adrenérgica. Né? Exatamente. O que acontece no fogacho? O estradiol, né, que é um dos hormônios que a gente repõe na menopausa, ele tem uma ação lá no nosso centro termorregulador da nossa temperatura, lá no nosso hipotálamo. E com a falta do estradiol, a gente perde a fineza ali do controle da nossa temperatura. Então, de repente, o nosso centro termorregulador detecta que a nossa temperatura aumentou muito. E aí ele faz aquela descarga de noradrenalina, uma vasodilatação intensa, e é onde vem aquela onda de calor. E é repentino. Ele não consegue, o nosso centro termorregulador, ele não consegue fazer esse controle sutilmente quando a gente tinha o nosso estradiol adequado. Então, a falta do estradiol faz perder esse controle e a gente tem aquela vasodilatação muito intensa para jogar esse calor para fora, porque a nossa temperatura aumentou muito. E logo em seguida, a gente tem a vasoconstrição, para poder segurar esse intenso calor que a gente perdeu na onda de fogacho. Impressionante. Só que não é só um fogacho, Bia. Toda vez que a gente tem uma crise de fogacho, a gente tem microtrombos no nosso cérebro, lá no coração. Então, o fogacho, ele aumenta o risco da gente ter AVC. Mas por quê? Pela vasoconstricção? Pela vasoconstrição, que a gente tem muito intensa. A gente não tem a sutileza ali para a gente fazer essa vasodilatação e vasoconstrição. Primeiro é vasodilatação. Muito intensa, aquela vasodilatação muito intensa, Depois, perde aquele calor e a vasoconstrição muito intensa. Tá. E isso leva a microtromboses no nosso cérebro e no coração. Perfeito. Então, o fogacho tem correlação com o aumento do risco cardíaco. Cardíaco e cerebral. Vascular cerebral. Isso, de AVC. Perfeito. Tá? Então, não é só um fogacho, tem que tratar, Não, com gente. certeza. E trata com reposição hormonal. Correto. Tá? Do estradiol, Correta, principalmente. né? Correta, com certeza.